No vídeo de ontem, eu comentei um pouquinho a respeito de cintilação, o que é a cintilação, como que ela afeta tanto no sistema RTX quanto no sistema RTK. Eu acho que até teve um momento ali que eu desviei um pouco o assunto, mostrando aqui o GNSS Planning Online, e não terminei o raciocínio com relação a como que um sistema como que a cintilação afeta o sistema do RTK. Eu comentei sobre o RTX, que o erro vai aumentando conforme a cintilação vai aumentando a sua incidência, mas no RTK é um pouco diferente, porque como a incidência da cintilação ela é localizada, é como se fosse uma nuvem, no sistema RTK, onde nós temos tanto o trator quanto a base de referência na mesma região, na mesma fazenda, na mesma propriedade, ambos os pontos, ambas as referências vão estar sob a cintilação. Então o sistema fica completamente cego e por isso que ele começa a oscilar demais, impossibilitando o trabalho e causando todo o transtorno aí para os agricultores. Já no sistema RTX, o sistema é composto por diversas bases espalhadas por todo o globo terrestre, então mesmo quando a cintilação está em cima de uma propriedade, o trator começa a perder a referência, porém o sistema possui outras bases espalhadas pelo globo terrestre inteiro, então o sistema continua com outras referências, é por isso que ele não fica louco flutuando aleatoriamente, como acontece com o RTK, e é por isso que ele vai aumentando o erro progressivamente e possibilitando mais tempo de trabalho. Por falar em mais tempo de trabalho, eu quero falar um pouco aqui sobre o software que nós disponibilizamos gratuitamente para todos os usuários da Trimble e para os usuários que não são da Trimble também, aonde nós utilizamos as informações das nossas bases de referência para criar um monitoramento da ionosfera, tanto da cintilação quanto da TEC, da Total Electron Content, ou seja, da quantidade total de elétrons. Então, neste vídeo aqui, eu quero mostrar para vocês um pouco como que utiliza este software, que é gratuito, está aqui no site aqui, ó, gnssplanningonline.com. Então, essa aqui é a página inicial dele, eu entro aqui no Settings para fazer os ajustes. Primeira coisa é definir qual é o ponto, aonde está a minha propriedade. Então, eu estava comentando que eu recebi uma ligação de Primavera do Leste. Então, eu posso dar um zoom, navegar aqui pelo mapa e clicar. Por exemplo, se fosse em Campo Verde, eu clicaria aqui em Campo Verde, a setinha aqui já ficou em ponto verde, em Campo Verde. No caso, nós vamos fazer aqui em Primavera do Leste, Mato Grosso. Então seleciona, se a propriedade fosse aqui próximo desse lago, clicava aqui. Então vou selecionar, por exemplo, esse ponto aqui aleatório. Aqui tem as coordenadas, eu posso entrar também as coordenadas. Altitude não precisa alterar. Máscara, né, elevação de máscara. Normalmente a gente trabalha aqui em 10 graus, o equipamento também está em 10 graus. Por quê? O que é essa máscara? Essa máscara é importante você verificar a configuração no teu equipamento se está também em 10 graus. São aqueles satélites que o sistema desconsidera por não serem confiáveis, justamente porque eles estão abaixo de 10 graus com relação à linha do horizonte. Então, como esses satélites estão passando por uma camada muito grande da ionosfera, eles causam muita deturpação, então não é um sinal confiável. Por isso que nós recomendamos você configurar aqui para 10 graus e ignorar estes satélites que estão abaixo dessa linha de 10 graus. Aqui eu seleciono qual que é a data que eu quero fazer. Eu posso selecionar a data de hoje, mas eu quero aqui, por exemplo, a pergunta foi com relação ao dia 8 de outubro de 2019. Então eu entro aqui no dia 8 de outubro, né? Aqui está em formato americano, então é invertido aqui, primeiro o mês, depois o dia e depois o ano. Aqui é importante selecionar o fuso horário, porque para você não precisar fazer a conversão, você vai analisar aqui e ter a resposta de quando que começou a cintilação, então você quer isso no horário do Brasil. Então você vem aqui e seleciona -3 Brasília, tá? E você quer o período de 24 horas, selecionado isso, você aplica. Pronto, o sistema então está configurado para passar as informações com relação à tua propriedade no dia que você está querendo fazer esta análise e no padrão brasileiro. Você pode selecionar aqui quais são as constelações que você quer analisar. Hoje, o receptor, por exemplo, pega a nave 900.
ela trabalha com GPS, GLONASS e Galileu, então eu vou desabilitar aqui Beidou, QZSS e o IRNSS, e vamos trabalhar aqui só com os três, e aqui são as quantidades de satélites, e aqui então eu venho na livraria de satélites, é apenas para eu visualizar quantos satélites estão, os status dos satélites, se eles estão saudáveis, não estão, você não precisa utilizar isso. A primeira aba que é mais interessante, com informações relevantes aí para vocês, é esse charts aqui, que são os gráficos, e aqui ele me dá as informações de satélites. Esse segundo aqui é mais interessante, quer ver? Este segundo aqui me mostra a quantidade de satélites ao longo do tempo. Então ele já calcula, através do almanaque dele, quantos satélites tem disponíveis. Então eu já sei que, por exemplo, neste momento aqui do dia 8, nós tínhamos apenas, entre aspas, apenas, né, 18 satélites, caso nós estivéssemos trabalhando com o Galileu. Tá? Se o teu sistema não tem Galileu, vou desabilitar aqui, por exemplo, o Galileu, e nós vamos ver então a quantidade de satélites menor. Então nós vemos que aqui neste momento, tá, do dia, por exemplo, às 8h20 da manhã, do dia 8/10 de 2019, nós tínhamos 8 satélites disponíveis de GPS e 4 de GLONASS, totalizando 12 satélites. Enquanto no momento antes aqui, nós já tínhamos muito mais satélites disponíveis, 22 satélites disponíveis. Tá? Então aqui você consegue ver se causou alguma instabilidade, se você teve alguma instabilidade aí ao longo do teu dia de trabalho, se essa instabilidade foi causada pela falta de satélites ou poucos satélites. Tá? E aqui você vê também o quão importante é você ter o GLONASS. Tá? Tem muita gente aí com base RTK configurada apenas o GPS, sem configuração, sem a correção para o GLONASS. E se nós então tiramos o GLONASS, vamos analisar aqui só o verde, que é o GPS, nós vemos que aqui num determinado momento, nós tínhamos apenas 6 satélites GPS disponíveis, o que é insuficiente, são poucos satélites e causaria uma grande instabilidade no sistema. Então, é muito importante ter o GLONASS desbloqueado na tua base RTK, porque a tua base RTK precisa corrigir também os satélites de GLONASS. Com isso, você tem um espectro aí muito maior de disponibilidade de satélites. Tá? Então, este gráfico aqui é bem interessante, quantidade de satélites. E por que varia assim, né? Depois eu vou até mostrar aqui no Skyplot, que vocês vão conseguir ver que os satélites estão passando ali, cada um numa direção. Tem momentos que vai ter mais e tem momentos que vai ter menos. Isso não tem como a gente mudar, não tem como a gente interferir na órbita dos satélites de posicionamento. Aqui o DOP quanto menos melhor, então aqui nós vemos que num determinado momento o DOP ficou maior. Depois eu até posso fazer um vídeo explicando um pouco melhor sobre o que é o DOP, mas o que você precisa entender é que quanto menor, melhor. E nós conseguimos ver que aqui, ó, o momento onde estava muito grande o DOP, o que é pior, coincide com o momento onde nós tínhamos poucos satélites aqui nesse dia. Tá? Então você vê que existe uma coincidência aqui normalmente, mas o DOP tem a ver com relação à geometria dos satélites. Ou seja, é mais interessante os satélites estarem esparramados, porque se eles estiverem todos eles juntos e agrupados, o DOP vai ser muito alto e o sistema de posicionamento vai ser muito insuficiente e falho. Tá? Então, isso aqui é o DOP. Visibilidade, eu não vou entrar muito em detalhe. Isso aqui é muito importante, ó. A informação da ionosfera. Eu vou até expandir aqui para a gente visualizar. Esse aqui, então, são 3 gráficos em um ao longo do tempo. Conforme eu passo o mouse aqui, eu consigo ver o horário. Tá? Então, nós vemos aqui em verde o índice da ionosfera. Em azul, a linha azul é o TEC, Total Electron Content, ou seja, a quantidade total de elétrons. Quanto maior, pior. A ionosfera, o índice da ionosfera aqui, ele está verde. Tá? Essa escala aqui muda de cor conforme ele aumenta. Nesse dia aqui não chegou a ficar o amarelo, mas tem dias que é possível visualizar que esse gráfico aqui ele fica mais alto e fica amarelo e vermelho.
tá? Mas nós vemos já aqui que nós temos uma TEC mais alta neste determinado momento. E a linha pontilhada é a famosa cintilação, que é o que realmente causa um grande transtorno aí para quem está trabalhando no campo com sistemas de alta precisão, que aqui é possível ver que horas que ela começou. Então, passando o mouse aqui em cima, é possível ver que nesse ponto, nessa propriedade, que nós marcamos ali no começo do vídeo, a cintilação começou ó, aqui próximo das 9 horas da noite, ela teve um pico, depois ela caiu e teve outro pico, aqui próximo às 9h40, depois ela melhorou um pouco e voltou novamente aqui às 10h20 da noite. Tá? Então, durante esse período, houve uma dificuldade aí das pessoas que estavam trabalhando com o sistema de posicionamento GPS, independente da marca, ok? Aí me perguntam às vezes, Renato, por que no meu carro eu não tive problema? Porque no teu carro você está trabalhando com uma precisão de 10 metros. Nós estamos falando aqui numa precisão abaixo de 2,5 cm, 3 centímetros. Então, em 10 metros, se tiver 10 metros ou 15 metros, não vai fazer muita diferença, você vai conseguir continuar trabalhando ou dirigindo, usando o teu Waze, o teu GPS Maps lá, o que for, sem problema. Agora, num sistema de alta precisão, qualquer interferência causa ali o desengate do piloto, caso você esteja com a convergência setada, o limite de convergência setado para uma alta precisão. Tá? Então, esses gráficos aqui são bem interessantes, você consegue analisar, eu acho que esse aqui é o mais importante. Se você for uma revenda, vale a pena até você dar um print screen aqui e enviar para o teu cliente ficar sabendo do que está acontecendo. Isso aqui está disponibilizado para os clientes finais também, mas nem todos vão acessar isso, talvez com a mesma frequência que acesse os mapas meteorológicos, mas é uma informação aqui bem relevante. Aqui eu tenho já o Skyplot, que eu estava explicando para vocês a quantidade de satélites disponíveis, e aqui são as trajetórias dos satélites. Neste caso, eu deixei habilitado apenas o GPS, que é o verde, aqui, ó, o verde, e o vermelho, que é o GLONASS. E quando eu aperto play, ou quando eu vario aqui esta bolinha aqui, ó, eu consigo ver o posicionamento dos satélites ao longo do tempo. Tá? Isso aqui, esses satélites são rotas pré-determinadas, então eu consigo visualizar geometricamente aqui a posição dos meus satélites. Vocês lembram que eu fiz 10 graus da máscara, né, de limite? 10 graus é essa linha azul aqui. Então, tudo que está entre esta linha e aqui, o sistema não está considerando. Então, a hora que esse satélite aqui, G31, por exemplo, passar aqui dos 10 graus, o sistema para de considerar ele no cálculo do posicionamento. Tá vendo? Ele deixa de ser considerado no cálculo do posicionamento. E, por fim, essa última aba aqui é uma aba bem interessante. Deixa eu carregar ela, que você vê o mapa dos satélites, o posicionamento dos satélites em função do mapa. Eu vou desabilitar a posição dos satélites aqui, porque não é uma informação muito interessante, porque eu quero focar mais aqui nas condições da ionosfera. Então, aqui está o ponto que eu selecionei, mas a gente pode ver qualquer outra região aqui do Brasil. Eu vou começar fazendo uma análise aqui, então, da TEC, Total Electron Content. Ele está carregando, então, em todo esse dia, tá? Está carregando aqui no dia 8, as informações do dia 8, está carregando as informações, e ele vai me dar um gráfico de cores, e essa aqui vai ser a minha escala, onde a azul é uma TEC baixa, e o vermelho aqui seria uma TEC alta. E mesma coisa, eu consigo correr aqui a bolinha, conforme o horário que eu queira fazer esta análise. Eu vou até tirar zoom, porque a TEC ela não é tão pontual quanto a cintilação. Então, conforme eu corro a bolinha aqui, eu vejo as TEC, ó, aqui dá para ver que estava se aproximando ali do Brasil, uma em verde, né, representada em verde, uma TEC mais alta, mas não chegou a entrar no Brasil, tá vendo? Então, esse modelo é feito com base nas informações das bases de referência de RTX, espalhados por todo o globo.
Então aqui eu consigo fazer análise da TEC, agora eu vou fazer análise da cintilação. Então eu seleciono aqui o mapa da cintilação, mesma coisa, vou carregar aqui o dia inteiro. E a escala também é similar, onde azul é o mínimo e vermelho é o forte. Para ser sincero, pouquíssimas vezes, para dizer quase nenhuma, eu vi vermelho. Tá? Normalmente chega aqui na escala de verde, que já influencia muito na operação agrícola. Tá? E então carregou o mapa, eu vou correr aqui os horários desse dia 8 de outubro de 2019, que é a data aí que o pessoal está na correria aí plantando, rodando 24 horas. Então até aqui nada. Aqui, ó, dá para ver que chegou no momento aqui, deixa eu dar o zoom. Vou dar um zoom aqui na região. Então, ó, num determinado momento aqui, nós tivemos uma influência da cintilação nessa região. Tá? Isso ocorreu, então, às 9 horas, conforme nós tínhamos visto no gráfico. Então, naquele outro gráfico, aqui no Charts, é melhor para você ver ao longo do tempo, porém aqui é melhor você ver para você ver a abrangência da cintilação, né? Então nós tivemos aqui um pico, depois outro, esse aqui foi até parece mais forte, ó, tá mais esverdeado, né? Ó. E depois tivemos mais um aqui mais fraco. Então nós tivemos 3 picos. Quer ver? Eu vou dar o play para a gente visualizar. Então estou dando play, agora eu não tô controlando, para a gente ver, parece que foram 3 picos aqui de cintilação, né? 19, 8 horas, agora 1, 2, 3. Foram 3 picos aí de cintilação que houveram aqui neste local, neste dia. Tá? Então, essas são as funções básicas aqui do GNSS Planning Online. Fiquem à vontade para entrar, para alterar aqui o que vocês quiserem e fazer as análises da região de vocês. E espero que isso aqui ajude muito. Infelizmente não ajuda a evitar, mas ajuda vocês principalmente a monitorar o que está acontecendo aí no campo com essa relação da ionosfera, porque essa informação é muito importante para você entender o que está acontecendo dentro do teu trabalho, da tua propriedade, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, fique à vontade para colocar aqui nos comentários. Este conteúdo está sendo colocado tanto no YouTube quanto agora no Instagram. Tá? Nós temos colocado isso aqui no Instagram, então estão nas duas plataformas. Fique à vontade para colocar aqui no comentário das duas plataformas e fique à vontade também para compartilhar este conteúdo com agricultores que têm interesse, que trabalham com GPS de alta precisão, pois acreditamos que essa informação pode ser muito relevante, muito útil para entender o que está acontecendo no campo. Ok? Muito obrigado. Amanhã tem mais vídeos, estamos fazendo vídeos diários, então aguardo você aqui amanhã com mais uma informação, mais uma dica aí para o teu trabalho com sistemas de precisão. Valeu, abraço, até amanhã, tchau, tchau.